Sou aluna Alzira Fernandes, do Polo de Conselheiro Lafayette, licenciatura em Matemática. Bom, como eu comecei a entender o texto? Primeiro eu olhei o título, logo em seguida eu fui olhando os subtítulos. Aí deu para me entender o assunto. O assunto, o que foi? Aí depois que eu olhei o título, subtítulos, eu peguei cada parágrafo e fui olhando os cognatos. Os cognatos, por exemplo, geometria, Euclides e ângulos. São os cognatos, já deu para entender que era falando de ângulos, de concepção de ângulos. Logo em seguida, eu procurei os verbos. Muitos verbos são conhecidos, que está também em cognatos. Produção, originários, predicados. E eu fui, algumas palavras, eu fui deduzindo com preposições, artigos, preposições como off, só que eu não sei a pronúncia direito do inglês, mas quando eu vou vendo, eu vou entendendo. Por exemplo, substantivos, as palavras substantivos aqui também, deu para entender bastante, ó, discussão, postulate, planetas, monumentos, signos, procedimentos, degraus. Então, algumas palavras eu fui pegando em cada parágrafo, fui unindo as preposições, pronomes, conjunções, aquelas palavrinhas menores, TH, T, OF, eu não sei falar a pronúncia, mas eu sei as palavrinhas. Os cognatos são os mais fáceis, porque eles realmente parecem com as palavras em português, que são matemáticos, problemas, identificação, plural, tópicos, educadores, modelos, aditivos, monumentos, pirâmides, perpendiculares, divisão, multiplicação, instrumentos. Então, aí fica bem fácil, não é difícil não. Aí tem os falsos cognatos, esse a gente apanha mais nele, porque a gente pensa que presente, não é apresentar. Pensa que é solver, resolver e é solucionar. Rigor, a gente pensa que é alguma coisa de rigor mesmo, e não é rigidez. Como show, a gente pensa que é show e não é mostrar. Aí, o que ajudou no entendimento do texto foi as palavras de ligações, tipo preposições, pronomes, conjunções e advérbios. Essas palavras aqui, ó, elas nos ajudam bastante, porque essa daqui, quer ver? Ó? Essa daqui, ela tem vários, como essas todas aqui, tem vários significados. Por exemplo, essa daqui, esse, esta, aquilo, aquele. Eu posso identificar essa palavra aqui em várias coisas. Então fica mais fácil a gente unindo. Sufixo também. Se é matemática, e se tiver matemática, aí a gente sabe que é matematicamente. Entendeu? Esse daqui, ó, determina. Então é determinação. Por quê? Tem um prefixo aqui, ó, celestial. Se fosse celeste, era celeste. Aí celestial eu sei que tem celestial que tem um prefixo na palavra, fica mais fácil. Por exemplo, matemática. Matemática é de um jeito, e matematicale é matematicamente. Então fica mais fácil. E as palavras com o pré também, essas já ficam um pouquinho mais difícil também, porque a gente tem que pegar os
no texto tem bem pouquinhas. O assunto do texto, eu coloquei aqui alguns pedaços que eu consegui identificar melhor, que foi mais fácil. Por mais de 2000 anos, Euclides, quinto postulado, produziu uma discussão sobre os fundamentos da geometria. O conceito de ângulo era um deles. Este artigo irá apresentar um relatório histórico do desenvolvimento do conceito de ângulos. Ângulos e direções em culturas neolíticas. Esse é o subtítulo que deu também para identificar legal. Aos poucos eu fui conseguindo os parágrafos. Então, um deles é esse também. Ó. Culturas antigas tinham meios para resolver problemas relacionados com ângulos. Um deles é o movimento das estrelas e dos planetas, que investigavam muitas culturas como uma forma de prever as mudanças sancionais do clima, para prever o futuro ou para saber quando era hora de realizar seus rituais. E aí falava, nesse texto aqui, no anterior, falava, ainda comentava sobre as estrelas, como que o povo conseguia alguma coisa, plantio, tudo pelo sol, pelas estrelas. Bom, aí também falou sobre o uso egípcio de inclinação, como eles faziam as pirâmides. E eles naquela época não tinham ângulos, então cada um matemático dava a sua versão. Segundo Boyer, em 1968, termos contemporâneos diríamos que o escrito estava usando tanto triângulos semelhantes quanto em uma versão inicial de razões trigonométricas. O relógio estrela estava em sintonia com o calendário egípcio, que foi responsável por 365 divididos em 12 meses, cada um dividido em 3 semanas e 10 dias, mais 5 dias extras. Isso aqui, esse relógio aqui, quando eu fui entendendo o texto, ainda falou que cada ponteirinho era um quadradinho, e cada quadradinho significava o ponteiro maior. E tinha um outro lá na horizontal que significava dias. Outro título, Invenção babilônica da medição do círculo de zodíacos. Eles também faziam algo assim, pensando em corpos celestes, lua, e aqui mais um pedacinho, embora os babilônios, como os egípcios, não tinham palavra para ângulo em luz, eles desenvolveram técnicas muito sofisticadas para a gravação e o movimento dos corpos celestes. O fato dos planetas, como o Sol e a Lua, mover-se dentro de uma faixa estreita que se estende pelo céu parece facilitar o desenvolvimento dessa técnica. Astrônomos babilônios também eles usavam esses ângulos. Então, num pedacinho desse também, eu consegui decifrar esse pedacinho aí, ó, que fala sobre a milha para a mensuração de eventos celestiais, ao prever que o número de milhas contidas em um dia é simplesmente equivalente a uma revolução dos céus. Este parece ser a origem da divisão de tempos em 360 e, consequentemente, a divisão do círculo em 360 graus. Estes graus eram as unidades fundamentais para a medição, não só de arcos, mas também para a medição de tempo. E aí, veio as tabelas babilônicas, mais esse pedacinho aí, que eu também não vou ler, não vou ficar lendo, porque pode gastar muito tempo. Eu vou passar só o que eu consegui decifrar, porque o texto é grande, eu consegui mais, mas eu só não coloquei. Pode passar. Olha, também consegui esse daí, ó. Era pequeno, mas consegui e tá certinho. Os gregos geômetras também foram os primeiros a desenvolver provas geométricas pitagóricos. Por exemplo, provou que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Também Aristóteles, né?
um dos matemáticos, ele era filósofo grego e ele também fez a sua definição de ângulos. Filósofo grego Aristóteles também deu a sua definição sobre ângulos. Aí a concepção de ângulos de Euclides. Ele aqui também estava comentando que o ângulo plano é uma inclinação de duas linhas em um avião que se reúne entre si e não se encontrem em uma linha reta. Aqui também o desenvolvimento da trigonometria, como que os matemáticos começaram a partir dos ângulos na trigonometria. Até os matemáticos chineses têm participação na definição de ângulos, que eles usaram os métodos trigonométricos com base em um amplo uso de triângulos semelhantes em Teorema de Pitágoras. Mas o conceito de uma relação de segmentos em função de um ângulo era completamente ausente, porque eles não tinham muita noção de ângulos. E foi isto. Eu, com muita dificuldade, eu fui pegando os cognatos, matemática, geometria, ângulos, alguns pronomes, algumas preposições, alguns verbos e fui ligando até que eu cheguei em cada parágrafo desse que eu escrevi aqui no slide.